Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Vibrações e Meditações com Tambores com Mônica Jurado, que é atriz, arquiteta, locutora e meditadora desde 1982. Realizou retiros de meditação, consciência emocional e corporal no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile e Venezuela. Especializou-se em técnicas de uso da voz e no uso dos tambores xamânicos na meditação. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente esse projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Mônica Jurado. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassin, por todas as nossas relações. Olá a todos, meu nome é Mônica Jurado e eu sou uma mulher de tambores. Faço práticas xamânicas desde muito tempo, mas além disso, eu sou arquiteta, eu sou atriz, locutora. No fundo, eu percebo que o meu território de lida é projetar o espaço. Por muito tempo eu projetei espaços externos como arquiteta, e daí eu fui me especializando em projetar espaços internos. E aí entra esse meu lado de meditadora. Eu medito há mais de 33 anos. Vários tipos de práticas, de formas de meditar. Algumas imóveis, algumas dinâmicas, cerimônia do chá, vários tipos de meditação. E hoje em dia, minha principal campo de pensamento e de ação são os tambores xamânicos. E acabamos criando um território que eu acredito está sendo muito bem sucedido, que é juntar as práticas de meditação com essa ferramenta muito preciosa que são os tambores xamânicos. Essa junção acaba acelerando o processo das pessoas e facilitando o acesso ao mundo interno em busca de material de autoconhecimento. A ideia, mesmo para um xamã, sempre é que possamos nos tornar pessoas inteiras, somar integridades e nos tornarmos quem somos. Eu nasci estranha, eu nasci esquisita,
todos de uma família de 4 filhos, né? 4 irmãos. Então meus irmãos brincavam de crianças, coisas de criança. Eu não, eu brincava de ir para o meio da mata, ficar conversando com meus amigos. Então meus amigos, na verdade, eram árvores, eram cavalos. Eu adorava, eu passava a tarde dentro do chiqueiro conversando com meus amigos. Então assim, eu tinha essa relação com o universo natural instalado dentro de mim. Eu não assistia TV, eu ia bater papo com as galinhas, eu ia conversar com o cavalo. E isso me tornava uma pessoa bastante solitária e silenciosa. Com o passar do tempo, eu fui querendo descobrir, afinal de contas, o que era isso e o que eram essas coisas que se passavam dentro de mim, por que eu acordava em sonhos. Então era muito estranho, por exemplo, claro que sempre confunde a cabeça de uma criança, você sonhar que uma pessoa vai morrer e essa pessoa morre. E aquela sensação de não saber se será que você que fez aquela pessoa morrer, né? Por que isso é verdade, isso não é verdade? Existe um enorme tabu nesse campo das lidas com energia e, na verdade, não tem muito onde a gente possa buscar referência material. Um dos grandes lugares onde eu encontrei as respostas foi dentro do universo xamânico. O budismo também, a linhagem que eu faço parte, também me deixou bem mais à vontade na questão de entender e admitir que existem muitos tipos de universos, infinitos tipos de seres, infinitos tipos de possibilidades de existência. E o xamã é aquele que transita por todos esses universos, tem ferramentas e tem técnica para fazer isso. No fundo é um campo de energias aonde a gente transita. Então eu acredito que eu já nasci, na verdade, me relembrando de algumas coisas antigas, né? E isso é uma das coisas que o xamã também não tem a menor dúvida, a gente sabe que existe a vida eterna, né? E o xamã, ele busca pela sua essência e a essência de todos os seres, ele reconhece que tudo é sagrado, que essa dimensão viva é absolutamente sagrada e que estar nessa condição é um milagre. Eu tenho uma perspectiva de que o universo e todas as coisas criadas, na verdade, são uma coisa só. São as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo é uma coisa só e, ao mesmo tempo, eu sou eu e você é você. Então, e as duas coisas ao mesmo tempo. Isso às vezes fica muito confuso, as pessoas tendem a separar. Mas, na verdade, eu sou esse tambor e esse tambor sou eu. Ao mesmo tempo que eu sou eu e o tambor é o tambor. E ao mesmo tempo, essa mágica é que me fascina dentro do universo xamânico. A possibilidade de falar com qualquer coisa e de estar em contato com tudo. Não existe o tempo, não existe um limite de tempo. Eu posso acessar qualquer evento em qualquer tempo, passado ou futuro. Há uns 20 anos atrás, era muito esquisito explicar para alguém essas coisas. Hoje em dia, ninguém tem dúvida. Você joga uma coisa lá dentro do computador e ela fica lá. E aí você fala assim, digita, ela desce. Então, no fundo, a dimensão xamânica é muito parecida com a nossa dimensão virtual, onde tudo está guardado ali na nuvem e que a gente aprende a ir lá e trazer de volta, devolver, colocar as coisas nos seus lugares e tudo mais. Então, é muito rápido e também eu acredito porque como eu vejo, né, que as coisas são uma mistura dos fractais com as ondas, né? Quer dizer, de um fragmento qualquer, eu posso obter a totalidade. E que essa existência desse pequenino fragmento, eu consigo ter existência porque eu projeto sobre ele um olhar
e que isso também é muito perto do holograma. Então, as coisas existem porque um observador olhou aquilo. O xamã acredita que as coisas existem porque se lança um olhar sobre ela e aí ela passa a existir materialmente. Essa é uma perspectiva bem próxima da física quântica, onde tudo está em tudo e você pode obter esse registro sobre qualquer lugar. Os fractais são mínimas partes das coisas e ao acessar um fractal a gente obtém toda uma realidade. Quando um xamã vai fazer um resgate de alma, por exemplo, ele pega um pequeno fragmento daquela pessoa para quem ele está indo buscar esse fragmento de alma e traz de volta. A gente faz isso através dessa consciência de que tudo são fractais e o universo é holográfico. É como eu entendo. A ideia é que a vida seja como uma música e como uma dança, né? Então, e a boa música que a gente gosta de ouvir são as músicas harmônicas, as que trazem trocas de frequências que levam a gente para algum lugar. Essa é a ideia. Ou que nos tragam movimento, nos coloquem em ação no mundo. Cada instrumento tem uma qualidade, um timbre, né? Então, os tambores, por exemplo, eles trazem mais o elemento terra. Um instrumento de sopro vai nos dar o acesso ao elemento ar, as cordas ao elemento água. E a voz humana tem todas essas qualidades ao mesmo tempo. Sempre que a gente fala uma nota, na verdade a gente entoa vários harmônicos. E isso gera a possibilidade de influenciar o mundo de fora. Por exemplo, quando a gente emite uma palavra de poder, ou quando a gente entoa um mantra, a gente cria uma intervenção muito vigorosa em todo o nosso contorno. E a gente pode mudar as coisas com isso, né? De uma coisa muito densa para uma coisa mais elevada, de uma coisa mais elevada para uma coisa mais densa. A gente faz isso com a voz, também localiza quem somos. Ele traz melhor a nossa essência, nos localiza a nossa nota fundamental, é a nossa afinação fundamental. Então, se eu sou uma pessoa que está afinada comigo, eu estou em ressonância com frequências muito, muito favoráveis, provavelmente em qualquer lugar onde eu esteja, eu vou também influenciar e espalhar essa frequência mais elevada, pacífica, amorosa. Um xamã, ele aprende a encontrar a essência do elemento, a colocá-lo a favor, ao benefício da humanidade e usufrui de um livre passe pelos muitos tipos de mundos e pelos muitos tipos de seres. Então, ver o que não é visível não significa que a gente não está acessando alguma coisa que é real, é absolutamente real. Então, quando você está parado ali, uma criança sentado no pé daquela paineira, naquela raiz, e começa a encontrar um elemental, aí você vê uma fada, aí aquilo é verdadeiro, né? Claro que passei pelo processo de me treinar a não ver aquilo, porque isso não existe, né? Isso faz parte do imaginário infantil. Até que mais tarde, quando eu fiquei mais velha, eu descobri que não é só imaginário infantil, não. Essas coisas existem, os mitos existem, os seres de todos os tipos estão aí, ao mesmo tempo, né? As dimensões todas, elas se misturam. E o xamã tem essa habilidade de identificar mundos, entrar e sair e facilitar o manuseio das energias. Eu sempre tive a aproximação disso, que um xamã classifica de universos xamânicos, mundos de cima, do meio, de baixo. Mas meu caminho, minha opção foi ir pela parte da yoga. Passei por várias tradições. E num certo momento eu percebi que não dá para ninguém voltar para casa, que essa ideia que o meditador tem, né, é voltar para casa, encontrar a iluminação, encontrar a sua essência. Não dá para voltar para casa se falta algum pedaço. E
E eu fiquei muito atenta como é que eu posso ajudar alguém a estar inteiro. Porque depois que você está inteiro é que começa a jornada de autoconhecimento. E foi no xamanismo que eu encontrei muitas ferramentas para ajudar a fazer isso. Não dá para sentar a meditar se tem um pedacinho seu travado e largado num trauma passado, ou se você tem uma influência de energia muito negativa. E então eu me interessei especialmente de ter muitas ferramentas para lidar com essas emergências e para explicar esses dons que chegam naturalmente para alguém e ninguém nem sabe por quê. Todo mundo procura um xamã quando já não tem mais alternativa. Uma vez eu tinha uma casa xamânica aberta, chamava Casa Joia do Lótus, onde conheci a Patrícia e a Cristiane, que hoje trabalham junto com meditação com tambores. E um amigo me trouxe um mecânico que tinha pressão alta, taquicardia e não tinha a menor ideia do que aconteceu. Tinha esgotado todas as possibilidades clínicas e médicas. E esse amigo falou assim, vou levar lá você uma xamã que eu conheço, a Mônica Jurado e tal. Aí eu falei assim, mas como é que foi que aconteceu esse processo, né? Que aconteceu? Ele falou, eu estava caminhando, indo para a oficina, e de repente eu senti uma gota caindo no topo da minha cabeça. Essa gota caiu na minha cabeça, desceu até embaixo, subiu de novo. Depois disso, minha pressão passou a subir o tempo inteiro. E eu não consegui encontrar e eu estou apavorado, não sei o que é isso. Aí, só o que eu tive que fazer é explicar para ele que isso era um ponto, um movimento de energia. Expliquei o que tinha acontecido e mostrei para ele o trajeto da energia, a volta e tal. E passou. Ele nunca mais teve nada de pressão alta. Então, muitas vezes, as causas do mal-estar, do pânico, da depressão ou de qualquer situação emergencial é porque a gente não aborda mais as questões de energia como os antigos nativos, as pessoas sabiam fazer. E então emergências acontecem o tempo inteiro e poucos lugares a gente tem material para entender como fazer isso. O que são esses dons? O que é isso que eu estou escutando? Que voz é essa que está vindo na minha orelha? Por que aconteceu aparentemente esse milagre? Surgiu um caderno materializado na minha frente, não fui eu que escrevi. Então, da onde vêm essas coisas? Por que isso acontece, né? Por que uma certa maçã que a gente doa para um elemental, por exemplo, não apodrece? Então, a gente não entende e isso, no fundo, é apenas a relação com a energia das coisas. O xamã, ele vê o universo como se fosse holográfico. E a gente acredita que tudo vem através de fractais. O fractal é a menor partícula de tudo e ela se repete infinitamente e compõe as coisas. A partir dessa perspectiva, um xamã pode ajudar a intervir na energia de outra pessoa, favorecer, melhorar, reorganizar. No fundo, tudo é uma questão de ressonância e frequência. Se eu tenho uma frequência alta e harmônica, eu vou conseguir influenciar todo o meu contorno com essa harmonia. Se a minha experiência interna for dissonante, o mesmo vai acontecer. Todo mundo conhece aquele amigo que quando chega, mela a festa. Porque ele chega já com aquela ideia, com aquela ressonância baixa e vice-versa. Aquela pessoa que ela conhece, que quando chega, acontece a festa. Porque ela ri, todo mundo fica feliz. Isso tem direta influência do nosso movimento interno de energia. Né? Não é uma novidade, os chineses já faziam isso publicamente com método há 5.000 anos atrás. E todas as antigas tradições conhecem esses movimentos de energia. A gente, como ocidental, está um pouco esquecidinho disso. E
e alguns problemas que nós temos, como eu sou brasileira, nasci numa cidade, eu sou urbana, né, onde esses conhecimentos ficaram esquecidos. E aí a gente não tem uma dimensão, talvez, verdadeira do que são as coisas. Dentro da perspectiva budista, existem 3 grandes portões, né? O portão do On, do A e do Hum. O portão do Hum, que justamente é a garganta, é o grande portão das energias, né? Onde todo o conhecimento de energia acontece. A ideia é que tudo seja harmônico, porque o ser humano busca pela beleza, busca pela harmonia, ele quer que tudo esteja sincrônico e funcionando muito bem. Então, se a gente vai pensar nas características de cada elemento, a gente vai ver que, por exemplo, um tambor é um elemento terra. Ele chama principalmente o elemento terra. As cordas vão chamar o elemento água, as flautas o elemento ar. E nessa gama de possibilidades, a voz humana seria o elemento fogo, porque ela consegue ter todas as possibilidades dentro de uma coisa, de um aparelho só. É o instrumento mais perfeito que pode haver. Quando a gente encontra a nossa verdadeira voz, a gente fica mais perto de ser quem a gente é. Cada ser humano tem uma nota, ressoa num tipo de harmonia, e encontrar essa voz nos traz de volta a quem somos, nos revela a nossa essência. Ele muito precioso, é uma ferramenta muito preciosa. Raramente a gente escuta a nossa própria voz e normalmente a gente não gosta da nossa voz. Esse é o comum. Quando você se ouve gravado, você fala assim, ai, que horror, não queria ser essa voz, que coisa mais horrível, né? Boa parte se dá porque a gente não tem caixa de retorno. A ressonância da nossa, de tudo que a gente emite acontece dentro dos ossos, que, por coincidência, guarda o nosso DNA e guarda toda a nossa memória de sabedoria. Então, quando eu emito um simples eu estou ativando todas as células dos meus ossos e, por consequência, a minha sabedoria e, por consequência, a minha memória de DNA. É muita coisa. Se raramente eu consigo separar o que vem da ressonância a partir dos ossos do que realmente o outro está escutando. Um jeito fácil da gente identificar quem nós somos e como a nossa voz é criar um retorno, né? E escutar aqui. Alô, eu sou Mônica, essa é a minha voz, essa é a voz, essa é a minha voz. Todo mundo, quando escutar dessa forma, fazendo uma concha em volta dos ouvidos, vai perceber como realmente o outro está escutando a gente. Então, esse é a dica mais rápida, e aí provavelmente você não vai gostar da sua voz. E trazê-la de volta, encaixar a voz, é um trabalho que encaixa também a gente no nosso melhor papel e na nossa melhor essência. E na nossa capacidade de ser únicos. Nós, como humanos, somos todos iguais e todos são uma coisa só. Ao mesmo tempo, cada um é cada um. E cada um tem uma única nota, uma única essência, um único som. É como uma impressão digital. A voz é como... Não existe duas vozes iguais, né? E ela abre o espaço com uma sensação tátil. A gente acessa e abre mundos através da voz. A palavra tem poder. É certo e seguro. Então, muitas pessoas não têm noção do dano que pode causar energeticamente para outra pessoa só fazendo uma fofoca à distância. Eu estou fazendo uma fofoca aqui de fulano que está lá longe. É inofensivo, né? Não é inofensivo.
Não tem como emitir uma única palavra sem intervir profundamente no universo criado, porque a palavra cria matéria, ela é substancial. Se um pensamento já é material, quando a gente traz ele na forma de uma palavra, ele se fixa de fato. Então, o cuidado e a tentativa de se manter com uma expressão e uma comunicação precisa, objetiva e amorosa é um sistema de cura em si mesmo. Os tambores, eles têm uma qualidade que é de fazer com que a gente se sinta estar voltando para casa. Todo tambor, o centro do tambor, representa o tambor, grande tambor, que é o planeta Terra, e o nosso tambor também, que é o nosso coração. Todos nós, se nós estamos vivos, a gente tem um tambor tocando o tempo inteiro. Na verdade, a primeira coisa que acontece quando o óvulo e o esperma se encontram é ouvir um som. E esse som, que é só isso, vai nos acompanhar durante toda a existência nessa encarnação. Porque quando esse som parar, a gente já morreu. E a gente sabe disso. Muito provavelmente, muitas pessoas têm medo de tambores porque eles nos trazem essa memória de que o tempo aqui nessa existência tem começo e fim. Né? E ao mesmo tempo que ele leva a gente de volta para a barriga da mãe, ele também nos faz lembrar que em algum momento a gente não vai estar mais lá dentro. Né? O que acontece é que todo ser humano, depois de no máximo 8 minutos, entra numa frequência mental muito lenta, que é uma frequência que fica em torno de 4 Hz, mais ou menos. É a frequência que nós temos quando a gente sonha. E também é a frequência que a gente tem quando a gente entra num estado de meditação muito profunda. O que acontece é que quando a gente entra nessa frequência com o acompanhamento dos tambores, a gente abre essa possibilidade de entrar nesse campo onírico, desse sonho acordado, desse sonho lúcido, e retornar de lá com material. Não existe outro lugar para encontrar a liberdade, nem para encontrar a verdade que não seja o campo interno. A liberdade é interna. E os tambores ajudam que a gente volte para dentro da gente. Ou seja, são possibilidades de liberdade. Né? Toda vez que a gente vive uma experiência com um tambor, a gente gera a possibilidade de ser um pouquinho mais livre, um pouquinho mais nós mesmos, um pouquinho mais essência. Eu fazia na época aulas de canto lírico e de yoga da voz com uma professora, e ela aceitou um convite de criar um coral dentro de um presídio feminino. Eu, conhecendo ela, eu falei assim, que era impossível, porque é uma energia muito densa, né? Para ela, principalmente. Eu falei, olha, eu vou com você lá umas 2, 3 vezes, porque assim, eu não quero me meter nessa história, mas eu vou porque eu acho que vai ser muito forte você ir sozinha, né? Aí foi dito e feito, ela foi 3 vezes, na 4ª vez ela me ligou e falou assim, amor, que se você quiser você entra sozinha, porque eu não entro mais. E aí eu fiquei porque eu achei que tinha que ficar, e fiquei até quanto eu tinha que ficar. E foi uma experiência dupla, onde eu aprendi muito com aquelas mulheres, e elas também, eu acredito que aprenderam muito conosco. Ali foi a semente do que hoje se transformou Meditação com Tambores. As pessoas que me acompanhavam lá são pessoas que agora estão aqui fazendo essas meditações como grupo do Meditação com Tambores. E a principal ideia, sempre que a gente chegava, fazíamos um relaxamento com os tambores, né? Devolvíamos as pessoas para casa, elas voltavam, relembravam seu animal de poder, elas relembravam um pouco mais quem elas eram, voltavam com uma canção curativa também, uma canção de infância, uma canção que fizesse sentido, e aquilo ia resgatando a dignidade daquelas mulheres. Então nós tivemos a oportunidade de ver muitos renascimentos ali, muita coisa importante. Foram 6 anos dentro do presídio, e ali eu aprendi que realmente o que existe é o momento agora. É agora.
xamânico total, porque você tem aquele momento. A gente nunca sabia se na próxima aula ia ter aquela mesma aluna, então a gente tinha aquele momento para interagir, fazer algum sentido sobre as coisas. E a insistência de que a liberdade é interna. Se elas saíssem e fossem para o mundo de fora, sem conhecer a chave da liberdade interna, não ia adiantar nada. Assim como tem muita gente aqui do lado de fora dos muros que é absolutamente preso. Primeiro ela precisa ser corajosa, porque visitar os seus sótãos, os seus porões, os seus fantasmas, abrir os armários onde tem esqueletos chacoalhando, encontrar os traumas, solucionar, perdoar, a coisa mais difícil, perdoar alguém. Agora, mais difícil do que perdoar alguém, perdoar a si mesmo. Uau! Esse é o caminho da liberdade. É um caminho árduo, por isso é um treinamento de guerreiro. E, na verdade, é um treinamento de guerreiro porque demanda coragem de ver a verdade. E nem sempre a verdade é uma coisa deliciosa de ver. Na verdade, boa parte das vezes ela não tem graça nenhuma. Mas a gente precisa passar por essa realização interna se a gente quer realmente ser livre. Fora disso, a liberdade não é duradoura. Eu tenho uma perspectiva do sagrado feminino que tudo que é centrípeto, tudo que é interno, né? O sagrado yin é a realização interna. Nas yogas e nas tradições seria a Shakti, ou a energia, né? E tudo que está fora é o masculino, é o movimento. Esse retorno ao conhecimento do feminino em todos, porque o sagrado feminino não é só das mulheres, todo homem tem o seu sagrado feminino, todo homem tem a sua energia e tem que reconhecê-la, onde que ela está, como lidar com ela. Eu acho muito bom. Claro que, como todo movimento, tem exageros, tem enganos, mas, de um modo geral, as pessoas estão retomando a consciência desse fenômeno matricial, dessa qualidade que o feminino tem de abordar tudo. E aborda tanto o caos, quanto a organização, tanto o desarmônico, quanto o harmônico, tanto a vida, quanto a morte. O sagrado feminino é a possibilidade de tudo se manifestar. Ser mulher é uma condição transitória. Nesse momento eu estou num corpo de mulher, adoro estar num corpo de mulher, mas eu tenho memórias e tenho consciência de que eu já fui homem, árvore, pedra, muitas coisas. Estar num corpo feminino de uma mulher é ter já naturalmente o conhecimento do ciclo instalado. As mulheres, ou sim, elas passam pelo rito de passagem, elas iniciam a menstruação, elas param de menstruar e elas regulam lunarmente a realidade, né? As coisas. A gente também tem uma dupla qualidade de trazer vida e morte, claro. Cada mês que a gente menstrua e devolve a possibilidade de trazer uma criança, a gente está devolvendo para a Terra alguma coisa. Quando a gente gera uma criança, a gente traz ela para o mundo, ao mesmo tempo que a gente retira ela do acolhimento uterino, né, da experiência intrauterina. Então, como mulheres, a gente vive a experiência de vida e morte constantemente. E essa consciência de ciclo estava um pouco obscurecida, né? As mulheres não gostam de menstruar, elas não gostam de ter essa experiência, né? E eu vejo como muito saudável esse retorno do reconhecimento de que homens e mulheres são iguais e, ao mesmo tempo, homens são completamente diferentes de mulheres, que são completamente diferentes de homens. Ao mesmo tempo, somos todos iguais. Mas existem qualidades específicas dentro de cada expressão humana que seria mais saudável se a gente compreendesse. Mais fácil a convivência entre homens e mulheres.
Houve uma época em que o matriarcado estava bastante confuso. Vários mitos, várias histórias contam sobre isso. E aí o patriarcado foi entrando e foi colocando ordem no excesso de manipulação que acontecia dentro do matriarcado. E aí, claro, como tudo, o patriarcado também entrou em falência e pedindo por experiências que já não cabem mais. A mulher, ela naturalmente coloca o sangue dela disponível para a terra, mensalmente. Já o homem precisa derramar o sangue de uma outra forma. Então ele vai derramar o sangue do outro, né? Não vai derramar o seu, vai derramar a guerreia e vai deitar o sangue no chão. Por isso, a experiência de estar dentro de um corpo de mulher deveria ser uma experiência de paz, de pacífica. Essa ideia que as mulheres relembrem essa qualidade natural que nós temos de compreender o tempo e colocar as coisas nos seus lugares, né? E aceitar que as coisas têm começo, têm meio e têm fim. Meu sonho é que todos os seres humanos encontrem a si mesmo e que encontrem a paz, porque a gente só pode encontrar a paz no nosso mundo interno. Se eu conseguir realmente ficar em paz comigo mesmo, perdoar o meu caminho, entender a magia que existe em tudo, eu gero a chance de gerar a paz no mundo. Essa é a única possibilidade. O meu sonho é que as pessoas encontrem a paz. Bom, eu agradeço muito a companhia de todos até aqui e gostaria de convidar quem ainda não teve a experiência, experimentar uma experiência com os tambores, né? Bom, você pode inclusive encontrar meditação com tambores no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, e pode experimentar à distância, inclusive, uma meditação e ter essa experiência do que é estar voltando para casa. O que é estar indo para o mundo interno e como é que eu posso ser uma pessoa melhor a partir daí. É um convite para que todos experimentem. Savitur varenyam
Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mentaku Yoyasi por todas as nossas relações.